A glória seja dada a Ti, Jesus. Nós Te adoramos. Queridos, a paz do Senhor, amém? Antes de nós, só vou deixar uma reflexão, só uma palavrinha para o teu coração. Só mais um aviso, nós da juventude teremos agora no mês de setembro o acampamento jovem, do dia 4 ao dia 7 de setembro. Então você, jovem, que não fez a tua inscrição, faça, estará conosco ministrando a palavra o pastor o reverendo Hamilton, que esteve ministrando no congresso ano passado, então será uma bênção. Você que queira ir no acampamento, pode me procurar após o culto, amém? Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Atos. Eu queria meditar sobre 15 minutinhos sobre o tema um cristão marcado pelo Espírito Santo. Você é um cristão marcado pelo Espírito Santo? Dá uma glória a Deus. Confesso que eu vim com uma mensagem preparada, mas o Espírito Santo, quando eu estava sentado ali, disse ao meu coração: fala para o meu povo que esta é uma noite que eu marquei um encontro com eles, para que eles sejam marcados pelo meu Espírito Santo. O Espírito Santo manda ali dizer: eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei se você entrou arrebentado, arrebentada, se você entrou triste, cabisbaixo, angustiado, mas o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele manda ali dizer, que se você entrou aqui assim, você sairá pulando, cantando, exaltando, e marcado pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 54 até o 60. Eu quero falar sobre 3 consequências de uma pessoa, de um cristão marcada pelo Espírito Santo. Diz a palavra de Deus. Ouvindo isso, a partir do 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Disse Estevão: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E o expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas expuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocação e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Podeis assentar. Um cristão marcado pelo Espírito Santo. Queridos, infelizmente nós vivemos dias que as pessoas do mundo olham para nós e, infelizmente, a marca que ela tem de uma igreja, ou a marca que ela tem do cristão, é a marca de alguém religioso, de alguém que corre atrás da prosperidade, de alguém que busca a Deus, não por aquilo somente que Deus é, mas muito mais por aquilo que Deus pode fazer. Infelizmente nós vivemos dias e quando nós ligamos, vou dar um exemplo, a televisão, nos programas evangélicos, nós olhamos e ficamos perplexos. Olhamos e falamos, as pessoas olham e falam: será que verdadeiramente isto é a marca do Evangelho? Será que verdadeiramente isto são cristãos de verdade? Esses dias eu estava assistindo um desses programas e eu vi um apóstolo com um martelo enorme, grande, e ele mandou o povo da sua igreja fazer uma fila, e aquele povo estava na fila, e ele mandava um por um. Ele denominou aquele martelo como o martelo da justiça de Deus, e ele mandava um por um trazer as suas causas impossíveis, e ele pegava aquele martelo e batia numa mesa, como querendo dizer que ele estava no lugar do Deus justo, ele estava sendo o juiz de Deus. E eu digo isso porque, infelizmente, as pessoas olham para a igreja denominada evangélica e elas se escandalizam porque existem pessoas que falam que
são marcadas pelo Espírito Santo, mas quando as pessoas lá do mundo olham, elas veem qualquer marca, menos a do Espírito Santo. Mas eu creio aqui nessa noite, em nome de Jesus, que Deus está levantando uma geração de jovens, de adolescentes, de irmãos, de irmãs, que são verdadeiramente marcados pelo Espírito Santo, e as pessoas do mundo vão olhar para você e vão dizer, ainda que eu não vou com a cara dele, ou com a cara dela, mas eu tenho que reconhecer que verdadeiramente ele, ela, é uma pessoa marcada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para Estevão, nós vemos um cristão marcado pelo Espírito Santo. E quando eu olho para a vida dele, eu vejo alguém que a Bíblia diz, nós lemos o capítulo 7, mas se nós lemos o capítulo 6, a Bíblia diz que Estevão era um homem de oração. Estevão era um homem que pregava a palavra. E Estevão era um homem que servia. Em outras palavras, Estevão, quando as pessoas olhavam para ele, ainda que as pessoas não gostassem da mensagem, ainda que as pessoas não fossem com a cara dele, ainda que as pessoas olhassem para ele e diziam, olha, cara, está louco, está pregando uma coisa que é loucura para a gente, as pessoas tinham que reconhecer que naquele homem havia a marca do Espírito Santo. E a minha pergunta, olhando para o texto que nós lemos, quais são as consequências de um cristão marcado pelo Espírito Santo? Quantas pessoas marcadas pelo Espírito Santo nós temos aqui nessa noite? Dá uma glória a Deus. Primeira consequência de uma pessoa marcada pelo Espírito Santo está aí no versículo 55. Diz a Bíblia, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. A primeira consequência de uma pessoa marcada pelo Espírito Santo é que ela vê, é que ela experimenta, é que ela vive a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que Estevão estava passando de um contexto de apedrejamento, um contexto de luta, um contexto à beira da morte, um contexto que ele não tinha mais saída. Mas é nesse contexto que a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e ele vê Jesus, ele vê Deus, ele vê a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa que é marcada pelo Espírito Santo, ela manifesta a Trindade de Deus, ela manifesta na sua vida Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero lhe dizer nessa noite, você que veio aqui neste congresso, Deus vai marcar a tua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, lá vai um irmão, lá vai uma irmã, que vê, que manifesta a glória do Deus Pai, a glória do Deus Filho e a glória do Deus Espírito Santo. Então a primeira consequência de uma pessoa que é marcada, ou em outras palavras, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é que ela experimenta o sobrenatural de Deus. Que ela vê o que muitos não podem ver, porque estão com seus olhos fechados para Jesus Cristo. Ela vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma pessoa cheia, uma pessoa marcada pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, quero lhe dizer nessa noite, se você é uma pessoa marcada pelo Espírito Santo, não tenho dúvida disso, as pessoas olharão para você e vão ver a manifestação na tua vida, do Deus que cuida da tua família, do Deus que cuida da tua vida, que Deus que cuida da tua história. Verão Jesus Cristo estampado no teu rosto. E eles virão também a manifestação do Espírito Santo de Deus. E as pessoas verão a manifestação do Espírito Santo de Deus tão grande na tua vida, ao ponto que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que você tem que você é diferente? Eu quero esta paz que você tem. Eu quero esta alegria que não depende da circunstância. Eu quero esse semblante que você transmite, que as pessoas olham, e você no meio do caos, no meio da luta, no meio do luto, igual Estevão estava, as pessoas conseguem chegar ainda à manifestação da glória de Deus na vida dele. Então a primeira consequência de uma pessoa marcada, cheia do Espírito Santo de Deus, é que ela vê a manifestação da glória de Deus.
Segunda consequência de uma pessoa marcada pelo Espírito Santo de Deus está no versículo 58. Olha o que diz o texto: expulsando-o da cidade, o apedrejava. Segunda consequência, pelo fato de você ser uma pessoa cheia, marcada pelo Espírito Santo de Deus, é que as pedradas vêm. É que as pedradas vêm. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você é marcado pelo Espírito Santo de Deus, mais pedradas virão contra a sua vida. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para você aqui nessa noite. Ainda que você esteja sendo apedrejado, ainda que a luta esteja grande, ainda que levantaram calúnia contra a tua vida, ainda que as pessoas apontem o dedo para você e diz que você não vai conseguir, que Deus não é na tua vida, eu vim aqui nessa noite te dizer em nome de Jesus, que Deus está contigo e as pedradas são sinais que o Espírito Santo de Deus está na tua vida, na tua história, na tua família, na tua casa. E se o Espírito Santo está marcando e tem marcado a tua vida, tenha certeza absoluta que com Cristo Jesus, com o Espírito Santo de Deus, ainda que as pedradas estejam vindo, nós somos mais do que vencedores. Primeira consequência, você vê a manifestação da glória de Deus. Quantos querem ver mais a manifestação da glória de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Quantos querem tomar pedrada? Dá uma glória a Deus aí. Aí entortou, hein? Mas se você é cristão verdadeiro, se você é diferente desses que se denominam cristãos, desses que se dizem marcados pelo Espírito Santo, as pedradas vêm. Mas se você está sendo apedrejado, tenha certeza que é um sinal que você é marcado pelo Espírito Santo. E terceira e última consequência que nós encontramos nesse texto, está lá no versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, tem misericórdia desses camaradas aí que estão me apedrejando. Senhor, não lhe imputes este pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Terceira consequência de uma pessoa marcada pelo Espírito Santo é que ela tem o mesmo sentimento que está no coração de Deus. Vou repetir, uma pessoa marcada pelo Espírito Santo, ela tem na sua vida o mesmo sentimento que existe no coração de Deus, um sentimento de amor, um sentimento de graça, sentimento de alguém que está sendo apedrejado, de alguém que está à beira da morte, de alguém que está no meio do caos, de alguém que está numa luta, mas mesmo assim ele diz: eu sei que a minha luta não é contra a carne ou sangue, mas a minha luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eu sei que tudo isso que eu estou passando é para que o Espírito Santo se manifeste cada vez mais na minha vida. Eu sei que tudo isso que eu estou passando é para que as pessoas enxerguem, para que as pessoas possam ver. Não eu, mas sim alguém que é marcado, que é marcada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vim aqui nessa noite te dizer em nome de Jesus, que você que está passando por todas essas consequências, levante a cabeça, e levante a cabeça firme, sabendo aquilo que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por essas consequências, você está vendo a manifestação da glória de Deus, se as pedradas estão vindo, e se você tem o mesmo sentimento de que tem no coração do nosso Deus, tenha certeza que você é uma pessoa marcada pelo Espírito Santo de Deus. Estevão era essa pessoa. Pessoa essa que na terceira consequência, ele olha e diz: essas pessoas aí que estão me apedrejando, amanhã, elas também podem ser alguém marcado pelo Espírito Santo. Eu termino dizendo
que ele pensava isso com certeza, e isso aconteceu. Se a gente vê quem estava no texto aqui, era o apóstolo Paulo, que naquele momento era chamado de Saulo. O apóstolo Paulo, que seria o pioneiro do cristianismo, era aquele homem que estava apedrejando alguém que era marcado pelo Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ele não sabia que lá na frente, aquele que apedrejou, aquele que era marcado pelo Espírito Santo, também seria marcado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, saia aqui dessa noite sabendo que você é marcado pelo Espírito Santo. E tenha certeza que você, ao longo da sua história cristã, ao longo da sua vida, do seu relacionamento com Deus, você vai, a cada dia, constantemente experimentar, pelo fato de você ser uma pessoa marcada pelo Espírito Santo, experimentar as consequências que são a manifestação da glória de Deus. As pedradas. E você terá e tem o mesmo sentimento que existe no coração de Deus. Que Deus abençoe. E eu tenho certeza que nessa noite, se você entrou aqui sem a marca do Espírito Santo, você está saindo com ela. Que Deus os abençoe. Amém. Glórias a Deus, amada igreja. Quantos receberam a palavra do Senhor? Diga graças a Deus. Glórias a Deus. Eu quero fazer, antes de terminarmos este culto e passar para a festa do chocolate, eu quero fazer 2 orações com a igreja. A primeira dela é: você que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, você que deseja ser impactado pelo Espírito Santo de Deus, fique em pé agora para esta oração. Nós vamos orar com toda a igreja, aleluia. Nós devemos desejar o Espírito Santo, amém, meus irmãos? Quantos desejam o Espírito Santo? Aleluia. O presbítero Emanuel estava pregando aqui, eu estava me recordando, quando com 9 anos de idade, na Assembleia de Deus, a professora da escola bíblica dominical colocou as crianças para orar, e disse: olha, nós vamos orar para pedir o batismo com o Espírito Santo. E criança de 8, 9, 7 anos, o que é o batismo com o Espírito Santo? Ela disse: olha, o Espírito Santo vai acompanhar vocês o resto da vossa vida. E Ele vai fazer coisas lindas na vida de vocês, mas vocês precisam desejar o Espírito Santo. Nós vamos orar agora e vamos pedir: oh Deus, eu quero o Espírito Santo, manda o Espírito Santo. E dá glória a Deus, 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 glória a Deus. Porque criança não tem muita oratória, não tem muita extensão na oração, mas é uma oração simples, singela e verdadeira, não é? As crianças dobraram o joelho e começaram: ó Deus, nós queremos o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, Ele vai ser o meu amigo para o resto da vida, vai andar comigo, eu quero o Espírito Santo. E glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Deus batizou 1, e batizou 2, e batizou 3, e batizou 4, e batizou 5, e batizou 6, e foi batizando. Crianças tiveram visões do Espírito Santo na hora. Foi maravilha do céu, e até hoje a maioria das crianças que estavam naquela oração, estão até hoje servindo ao Senhor, na casa do Senhor, e cheios do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que desejar o Espírito Santo. Tem gente que ora assim, fala: se Deus me der falar em línguas, amém, se Ele quiser que eu falo, se Ele não quiser, o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse monte de crente fanático, fala em língua, não entendo nada. Quando você fala em línguas, o diabo fica morrendo de inveja. Quando você fala em línguas, o diabo fica morrendo de raiva, porque ele quer entender o que você está falando, e você está falando em mistério com o papai, e nesta oração ele não se intromete, ele não consegue saber o que você está orando. E a hora que o Espírito Santo ora na tua boca,
Você fala com Deus coisas que você precisa do mais íntimo do teu ser, que nem você sabe o que você precisa. E o Espírito Santo está orando por você. Mas a igreja do século 21 está perdendo esse desejo do Espírito Santo. Nós temos que ser a igreja que deseja ardentemente o Espírito Santo. Quando eu era pequeno, meus irmãos, a alegria maior do mundo era um crente falar em línguas estranhas, ser batizado com o Espírito Santo. A notícia corria na igreja inteira, na cidade inteira. Hoje em dia, quantos aqui querem o Espírito Santo? Pegue na mão do irmão que está do seu lado aí, e nós vamos orar, vamos clamar a Deus, aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Você dá licença para o Espírito Santo entrar na tua vida, amém? Fazer obras gloriosas na tua vida, transformar o teu ser. Você dá licença para isso? Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele move e remove as coisas na tua vida. Algumas coisas vão mudar, e Deus vai operar uma linda obra na tua vida, amém, meu querido? E o Espírito Santo é e será o teu amigo por toda a tua vida, amém, meus amados? Fale com Deus que nem eu falei quando era criança. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Feche os teus olhos, fale com Deus agora, aleluia. Glórias a Deus. Fala, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero o Espírito Santo me orientando, me guiando, me protegendo, falando comigo, me corrigindo, guiando meus passos. Oh Espírito Santo de Deus, esse tema do congresso maravilhoso dos jovens, ó Pai, ó cristãos impactados e cheios pelo Espírito Santo, faça-nos uma igreja cheia do Teu Espírito, Senhor, que vê a Tua glória, como o presbítero Emanuel ministrou aqui a Tua palavra, uma igreja que vê a Tua glória, que contempla a Tua glória, uma igreja, Senhor, que leva pedradas, que aguenta as pedradas, por amor ao Senhor, ó Deus da glória, levanta um exército nesta casa, cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus, e também uma igreja cheia do amor, como Estevão, Senhor, sendo apedrejado, orou e disse, ó Deus, não lhes impute este pecado, ó Deus, dá-nos este coração, que realmente os frutos do Espírito acompanhem as nossas vidas, ó Pai, que não sejamos somente cheios do Espírito Santo para falar em línguas, ó Deus, mas para manifestar os frutos do Espírito Santo, ó Deus da glória, enche a mocidade do Espírito Santo, enche os adolescentes, enche as irmãs, os irmãos, enche os obreiros do Espírito Santo, enche a diaconia do Espírito Santo, enche esta casa do Espírito Santo, Senhor, sem Ti nós nada somos, nada fazemos, nada podemos, nós necessitamos da Tua ação, do Espírito Santo, que haja milagres nas casas, que haja milagres nas famílias, que haja milagres na história desta igreja, deste povo, oh, que o Teu Espírito Santo venha marcar as vidas, venha marcar as histórias de cada um que aqui está nesta noite, que o Espírito Santo venha mudando o quadro, a história, o caminho, a direção, ó Deus, que o Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, a cada dia, a cada luta, a cada momento, a cada dificuldade. Nós oramos, ó Deus, te pedimos, manda sobre nós o Espírito Santo. E a igreja de Cristo diz, vamos aplaudir ao Senhor por mais este congresso, mais este aniversário. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por este culto. Eu quero chamar aqui o presbítero Emanuel, aqui em cima. Quero chamar o Denilson, o evangelista Denilson.